começando o programa Alegria de Viver, como sempre com o nosso livro à mãos, porque hoje teremos uma bela história para vocês. Então aproveitem, compartilhem, informe as pessoas que você conhece, se você está gostando do programa, informe seus amigos, faça o compartilhamento dos vídeos, que eu tenho certeza que se você gostou, todas as pessoas também, seus amigos vão gostar. E aqui, esta é a obra que nós estamos fazendo leitura e comentário, reportagens de Além Túmulo, uma obra que é do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E já estamos aqui tratando de alguns temas interessantes. Na semana passada, nós falamos no programa anterior, nós falamos sobre espíritos protetores, num tema que eu tenho certeza que foi abordado de um jeito muito bonito por Humberto de Campos e de uma forma que você nunca pensou. Então, se você não assistiu, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E hoje daremos continuidade com um capítulo novo, uma história nova. Então aproveite, pegue seu livro, seu caderno, vamos aprender com estas belas histórias de Humberto de Campos. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs. Hoje nosso programa ele tem um tempero muito especial, que vai falar direto ao seu coração, ao meu, ao nosso, que a gente pede que você preste muita atenção naquilo que você vai escutar, naquilo que Humberto de Campos vai nos trazer. Então nós vamos começar rapidamente para a gente poder desfrutar tudo isso e comentar tudo aquilo que a gente vai ouvir, né? Você vai ver a nossa vinheta inicial para começarmos o capítulo 5º do livro Reportagens de Além Túmulo. Vamos lá? Reportagens de Além Túmulo. Aí está, você viu a nossa pequena vinheta de abertura dos capítulos deste livro. E o título você já viu aí também, O Natal Diferente. Esse Natal é uma referência ao nascimento, né? Natal, de natalício, data do nascimento. Nós vamos ouvir uma história que tem muita ligação com a nossa realidade. O que cada um de nós representa, o como nós encaramos os problemas da vida, como às vezes achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito e nós não aprendemos a ver as coisas de um jeito diferente. E por isso continuamos vivendo nos problemas, continuamos piorando os problemas. Nós vamos começar a leitura deste capítulo 5º do livro Reportagens de Além Túmulo, mas não como quem lê de uma forma assim de entretenimento, não. Como quem lê se posicionando nas diversas experiências que cada um de nós já teve durante a vida, como um desses personagens aqui, como o personagem principal. Somos ele. E depois vamos entender por que isso é importante a gente assumir. Vamos começar então, Solange? Vamos lá, vamos ao nosso slide inicial. Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Aqui vocês já viram várias vezes essa imagem com os dois queridos, tão jovens, tão inteligentes, com tantas potencialidades. Capítulo 5º, o título do capítulo, O Natal Diferente. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Em vão, cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz referia-se a umas tantas teorias de negação. Materialista, não? Como ele era. E a moléstia espiritual, a doença do seu espírito, prosseguia do mesmo jeito. Lembrem-se que lá no começo, Humberto de Campos situa Emiliano como uma criatura generosa e sincera. O casamento realizado entre as pompas familiares não melhorou em nada a sua situação.
Quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade ao ver o seu filho levado pela morte, esse golpe profundo o abalou no seu espírito personalista. Agora a dor era dele. E o que acontece agora? Que o filho que ele amava morreu. Justamente por essa época, generoso padre colocou nas suas mãos um livro de consolação religiosa à guisa de socorro. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus encheu a sua alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé? Tornou-se católico sob os aplausos gerais. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, ele trazia a sua lição, a lição de Jesus, através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Ele via Jesus pelo prisma desses postulados materialistas, negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, ele terçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas, por enfoques diferentes. Ele levantava suas armas para combater, para agredir aqueles que não pensavam Jesus como ele pensava. Acusava os protestantes. Falava mal dos espiritistas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura felicidade longe da redenção de si mesmo, Ou seja, procura felicidade fora dele próprio. o nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Certamente ele deveria ter sofrido certas decepções no caminho católico, segundo a sua maneira de ser, né? E como não havia o espaço para ele viver o catolicismo da forma como ele gostaria, ele foi para os protestantes. Que, aliás, é um nome próprio, né? Daqueles que não concordam, os que protestam. Vamos continuar a ver o que aconteceu. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo como o divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical, violento e rude. Ele que era da Igreja Católica, agora, tornando-se protestante, se tornou inimigo do clero. Esquecera todos os bens morais, os conselhos que a Igreja Católica lhe havia proporcionado, para recordar somente suas deficiências, seus problemas, que apareciam através das imperfeições da criatura que estava dentro da igreja. Tomava os problemas das pessoas como algo pertencente à religião. Alguns amigos menos vigilantes, próprios do protestantismo, estimulavam ele, felicitavam Emiliano pelo seu desassombro. Corajoso, isso mesmo, temos que falar a verdade, temos que jogar na cara. Entretanto, os outros, que eram mais experimentados, reconheciam que este novo crente mudara a expressão religiosa exterior. Ele mudara de roupa, mas não entregara o coração ao Cristo, como ele já não havia entregado quando católico. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Emiliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos.
Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens antes de senti-lo em si próprio. Sua atividade geral transtorna-se. Enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas reuniões, ele a toma por elogio às suas atitudes. E aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses para comentar uma coisa. Você viu que logo no começo, quando ele se fez católico porque o filho tinha morrido e ele tinha recebido do padre uma Bíblia, e ele então se converte ao catolicismo, ele falava mal dos protestantes e dos espíritas. Aí ele viveu dentro do catolicismo, se desencantou com alguma atitude, com alguma oposição interna que ele não queria sofrer, e então ele muda para os protestantes. Chegando nos protestantes, eles começam a meter a boca nos católicos, de onde ele havia saído. Aí passa o tempo, e ele se desencanta nos protestantes também. Aí ele vai para quem? Para aqueles que ele também falava mal, os espíritas. Aí ele chega no espiritismo, e ao invés de ele procurar Jesus, como a doutrina espírita solicita ou aconselha, ele está querendo se dar bem. Ele não renuncia aos seus interesses mesquinhos, ele não se coloca na direção do Cristo como desde os católicos, protestantes e espíritas o cristianismo aconselha. Então você vê, né? Isso é muito comum. Às vezes na casa espírita chega gente dizendo: eu frequentava um outro centro, mas eu não me dei bem lá. Então eu vim aqui para ver se esse aqui é melhor ou quero fazer parte deste aqui. Aí você olha para essa pessoa e fala: bom, ela estava lá, não deu certo lá. Ao invés de ela continuar lá para aprender a se entender com os companheiros, a ver onde está seu erro, a ter tolerância, indulgência e perdão, o cara pulou fora e foi procurar outro arraial, espírita também. E agora diz que ele está interessado. Talvez seja sincero, mas quem nos garante que não é ele o problema? Que ele já saiu de um lugar porque ele não se adequou às regras normais de uma instituição séria. E ele vai querer encontrar um palco ou um picadeiro para ele ser o palhaço principal. Isso é muito comum com médiuns, com palestrantes, que não encontram o espaço que gostariam e vão bater cabeça em outros lugares, como se lá no antigo local ele for injustiçado. Na verdade, é o orgulho, é a vaidade do indivíduo que não encontrou o aplauso que buscava. Geralmente, tá? Geralmente. Não me refiro quando você descobre que há uma equivocação administrativa, com um problema grave, e que você não quer mais fazer parte daquele grupo porque não é mais conveniente em função de você estar tentando consertar uma coisa que não querem corrigir. Não. Aí você tenta fazer, tenta ajudar, mas quando ninguém muda o padrão, é melhor que você saia, é verdade. Mas você não saiu porque você foi contrariado. Você saiu porque descobriu coisas que não eram adequadas. Mas você tentou antes consertar, você tentou antes cooperar, você tentou antes ajudar aqueles irmãos a melhorarem, a saírem daquele engodo, ou pelo menos meditarem sobre. Mas você vê, né? O Emiliano não fazia nenhuma coisa nem outra, né? Ele saía de um lado para outro, mas ele carregava dentro dele as teses materialistas do que ele era. Ele era o Cristo, na verdade, né? Ele se sentia assim. Vamos continuar então a ver o que Humberto está contando para nós. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos, Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate das velhas dívidas. Ou seja, quando ele estava no caminho espírita, e como o mundo espiritual já tinha visto que ele já tinha se abastecido dos ensinamentos católicos, das verdades protestantes, já tinha aprendido as coisas do mundo espiritual através do espiritismo, chegou a hora da justiça divina, que esperou ele ter material o suficiente para suportar as provas, chegou a hora do resgate de velhas dívidas dele. Tempos difíceis,
surgiram no seu horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitaram-lhe a casa honesta. A princípio, resignado e forte, acabou se desesperando. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução dos seus casos pessoais. Ou seja, ele queria que os médiuns ajudassem a descobrir, a solucionar os seus problemas pessoais. Ele começou a ficar revoltado, indignado com o que estava acontecendo. Afinal de contas, isso é o que estou dizendo, você reza, reza, reza e parece que só bicho aparece, só problema acontece. Isso eu estou acrescentando. Vamos continuar no texto. Ele se sentia perseguido por maus espíritos. E na sua inconformação, ele magoava companheiros respeitáveis, reclamando de que eles não davam importância aos seus casos, aos seus problemas. Na verdade, ele estava querendo usar o caminho espírita para atalhar soluções do ponto de vista do interesse imediato. A dor, todavia, não interrompeu a sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, a sua velha mãe partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguia o mesmo caminho, ou seja, ela também desencarna. Em seguida, os 2 filhos que ele criara com excessos de carinho se voltaram contra o coração paternal com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram, ou seja, ele enfrentou a morte da mãe, da esposa, os filhos começaram a acusá-lo injustamente e agora a calúnia até mesmo dos próprios companheiros ali, espíritas, começavam a atingi-lo. E vamos ver o que vai acontecer com Emiliano. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, experimentou o desânimo invencível. Aí você vai ver o seguinte, né? Esse desânimo foi, por fim, uma atitude de fuga. Ele que havia falado mal de todo mundo, ele que havia estado nos caminhos e depois maldizendo os caminhos em que ele andou, agora estava se vendo, recebendo as mesmas coisas. E ao mesmo tempo, falando mal dos companheiros, porque ele começou a caluniar os médiuns, os dirigentes espíritas, porque ele queria favores especiais para resolver seus problemas. Ele não havia mudado. E quando isso acontece, os caluniados não se aproximam tanto, ficam à distância. Então, dentro desse clima, nós vamos continuar a ver o que Humberto de Campos está contando. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias, naquelas disputas da inteligência. De forma muito comum, ele era encontrado como se fosse um vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo de todos os lugares, e agora que ele estava sozinho, né, lhe falava dessa alegria que não existia mais, ao próprio coração, Emiliano chorou mais do que de costume e fez o quê? Resolveu se matar. Resolveu colocar fim à própria existência. À noite, encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo,
Pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando as suas disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no fundo, no profundo de seu espírito. E é nesse ponto que você que está assistindo, você que está vendo o nosso programa, que está acompanhando essa leitura e que, de uma forma ou de outra, você veste a roupa do Emiliano Jardim, porque você está doente, ou porque foi abandonado pela sorte, ou porque perdeu entes queridos, ou porque foi injustiçado no trabalho, perdeu o emprego, ou porque foi caluniado, ou porque ninguém te compreende. É nesse momento em que nós, como Emiliano Jardim, que muitos, nesse estágio da provação, mesmo com todas as religiões arquivadas em nosso conhecimento, muitos pensam exatamente como ele, depressivos, fugitivos da verdade, recusando-se a colocar aquele conteúdo riquíssimo de conhecimento doutrinário, amoroso, fraternal do Evangelho em prática. Muitos pensam que é melhor ir embora através da pior escolha de deixar a vida física. Eu não encontrei até hoje, queridas irmãs, queridos irmãos, naquilo que já li, naquilo que eu tento estudar, na minha ignorância, eu não encontrei nenhum tipo de morte ou de desencarnação que causasse mais sofrimento ao espírito do que aquele causado pelo suicídio. Naturalmente é importante que se diga que a lei do universo não nivela todos os tipos de suicídio no mesmo patamar. Porque ela considera cada tipo de fuga da vida pelo seu caráter específico. Uma coisa é o indivíduo milionário que perdeu tudo porque deu um passo errado nas suas finanças e se mata porque não quer andar de ônibus, porque não quer perder as facilidades. Outra coisa é um indivíduo que, numa situação de penúria, de dor extrema, não consegue suportar todas essas situações adversas e acha que morrer no corpo será aliviar o seu sofrimento. A atitude é a mesma, tirar a própria vida. Mas a causa, aquilo que há dentro do indivíduo, a lucidez, o entendimento, vai fazer com que a justiça do universo modere aquela consequência de acordo com aquilo que ele realmente praticou dentro do seu modo de entender. Mas aí o que acontece? Aliás, é importante que se diga uma coisa. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito interessante a esse respeito. Kardec pergunta aos espíritos se o indivíduo que está submetido a uma obsessão espiritual, e nessa obsessão ele tira a própria vida, porque um obsessor pode iludi-lo, pode fazê-lo imaginar que ele vai voar, e ele pula da janela do 8º andar e ele se estatela lá embaixo. Alguns dirão, ele quis se matar. Na lei do universo, porém, olha o que os espíritos dizem. Este espírito não será considerado suicida. E a entidade que o induziu a praticar o ato será considerada homicida. O espírito responderá pela morte que ele causou ao obsediar um encarnado que perdeu o controle de si mesmo. A entidade na lei do universo é considerada homicida. E aquele que se atirou porque estava perturbado, não tinha noção do que estava fazendo, lúcida, porque ele não será considerado suicida. Ele será considerado responsável por ter permitido
que uma entidade tomasse controle a esse nível do seu próprio raciocínio, por não ter orado, por não ter procurado ajuda, por não ter pensado de outra maneira. Mas ele não será considerado como suicida. Veja só que coisa linda, a lei perfeita, precisa, exata. Então agora, chegamos no ponto em que ele está na véspera de Natal, e é uma data tão dolorosa para as pessoas que estão perdendo tudo, né, Solange? Uhum. Quando todos se recordam dos tempos em que se reunia em família, que trocavam presentes, que comiam em abundância, que é a data natalícia. Mas agora no Natal ele está doente, abandonado, caluniado, sozinho, desesperançado, e como todo indivíduo que não aprendeu a extrair dos ensinamentos o néctar profundo que eles possuem, tenta então fugir das adversidades, pensando em se matar. E quando ele está ali na praia, esperando um momento, ele se lembra de Jesus. E é esse o conselho inicial que nós queremos realçar aqui. Quando você estiver na situação terrível, que você pensa em tirar a vida, pense naquele que está cuidando de você, desde quando o Senhor soprou o barro de que você foi feito, desde o início da sua existência. Esse Cristo que cuida de nós, quantas vezes nós o ofendemos, nós não o consideramos, e apesar disso ele continua perseverante. Pense nele, faça uma prece. Faça como Emiliano Jardim fez diante dessas dores difíceis de suportar. E quando ele fez isso, naquele ambiente, ele escuta internamente uma voz, que é exatamente a voz que nós queremos deixar ao seu coração. A voz que vai fazer você pensar naquilo que nas horas difíceis nós não pensamos, estamos desesperados. E nas horas fáceis nós não pensamos porque não queremos perder tempo. E é só aí que, nesse instante, ele vai nos contar aquilo que ele está ouvindo. E Humberto de Campos vai relatar para nós, conforme você vai acompanhar a minha leitura na tela. Foi nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no íntimo do seu espírito, e que você, querido telespectador, também há de ouvir no íntimo do seu coração. E esta voz lhe dizia: Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar você, mas sempre me chamava através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de você próprio. Me dê a tua dor, meu filho. Reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente, meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo, a fim de me acharem em si próprios. Tenho um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse santuário, esse templo divino, com detritos, ou então levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, Emiliano, eles me procuram em vão. Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente uma voz idêntica à do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como a aragem celestial. Volta, volta, Emiliano, ao esforço diário, e não esqueça que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos.
Acaso você poderia admitir que eu permaneço em beatitude inerte, quando meus amigos se dilaceram pelo triunfo da minha causa? Não posso estacionar em brigas inúteis, em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações. Não posso ficar parado nisso, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Não se rebele, meu filho, contra o sofrimento que purifica. Aprenda a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Não analise nunca. Veja que frase maravilhosa. Não analise nunca sem amar. Lembre-se de que quando criticar o seu irmão, eu também sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Volta ao teu esforço, meu filho. Em qualquer posto de trabalho honesto, você poderá ouvir a minha voz, desde que você me procure no coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de alegria, de júbilo, de reconhecimento. Em breves instantes, ele experimentava radical transformação. À sua frente, via a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como se fosse ele um mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para ofertar a Jesus, e que seus sentimentos rudes representavam aqueles bichos, aqueles animais que foram as primeiras visitas na manjedoura singela. Deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do pretérito e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, compreendia e chorava de alegria. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. Entra em Damasco, diria Jesus a Saulo de Tarso. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, no católico, no protestante, no espírita. Mas só agora havia encontrado o Mestre. Emiliano Jardim regressou renovado ao trabalho do Evangelho, depois desse Natal tão diferente, quando de verdade Jesus nasceu dentro dele. Quando a gente lê essas falas que Humberto de Campos nos traz com tanto primor, com uma poesia tão superior que você só pode atribuí-la de verdade ao espírito superior. Quando nós imaginamos Jesus sentado nas nuvens tão distante, preocupado com problemas tão profundos de uma humanidade descrente, e que ainda assim vive falando o seu nome, nós não imaginamos que o Senhor pode perambular
no caminho dos que estão pensando em se matar para reerguê-los, que vai se dirigir a um indivíduo que teve tanta teoria juntada na cabeça e tão pouco vivida no coração, justamente para pedir: ajuda-me, Emiliano. Eu preciso que você seja um dos que transforme a vida, não para que você tire a própria vida, que você renove a sua vida para renovar a vida dos outros. E que é justamente no coração atormentado, é justamente no altar da alma aflita, diz Jesus, que você me encontra. Quantas pessoas falam o meu nome, perdidas no meio dos confortos, sem nunca me querer encontrar. E nós dizemos aqui, quanto teríamos de coragem se esse Jesus que as religiões pregam e que nós dizemos crer, se apresentasse em nossos olhares, pedindo que nós o seguíssemos? Quantos de nós deixaríamos a panela no fogo, deixaríamos os filhos, deixaríamos as coisas, deixaríamos o trabalho e seguiríamos o Senhor? Quantos? Mas é Jesus. Ah, mas e o meu trabalho? E meu compromisso? E a minha responsabilidade? Mas se o Jesus está te chamando, ele não sabe disso? E é justamente o sofrimento que às vezes faz com que você, que perde tudo, você que não tem mais esperança, você não tem mais perspectiva, você não tem mais saúde, não tem família, você perdeu os recursos, você perdeu os amigos. Que quando a gente perde tudo, nada mais ocupa o centro de nossas atenções. E parece que é preciso vomitar todo o lixo, todos os detritos, como Jesus disse, que nós juntamos em nossos corações, para que geralmente a gente possa sentir o Mestre presente. Que nós não edifiquemos mais muros dos nossos negócios para nos afastar daquele que nos pede a alma de forma simples. E esta é a consolação que representa a figura de Jesus dentro, não da cabeça, mas dentro do peito. Esse Jesus que a gente sente. Jamais critique sem amar. Olha que frase deliciosa de escutar e ainda mais de viver. A questão 886 do Livro dos Espíritos nos dá a noção de como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos. Boa vontade. Ajudar, prestar ajudas, ser solícito para com todos, não só para os nossos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Paciência, compreensão, tolerância. Vontade de fazer a pessoa acertar mais uma vez, reexplicar o caminho. E por fim, o perdão das ofensas. Estas são as três maneiras pelas quais Jesus compreendia a caridade. Não é dar dinheiro, não é dar coisa, não é fazer cheque. Não. É ter isto no coração. Boa vontade, indulgência e perdão. E agora ele então está pondo isso tudo de uma forma tão suave e doce no coração. Vem, Emiliano, deposita a tua cabeça no meu coração. Eu saberei carregar você. Que texto lindo que Humberto nos traz ao falar exatamente: dá-me tua dor, reclina a tua cabeça sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder trabalha na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro comigo fora
das câmaras do sofrimento precisam sofrer para se lembrar de mim, diz Jesus. E então Emiliano se sente aquecido por dentro, compreendido pelo generoso coração do divino amigo. Não mais criticado, não mais injustiçado, não mais jogado às traças. Descobre que tem algo importante para fazer. Mesmo que ele não seja nada, que seja só um mendigo, tem algo para construir. E Jesus lhe pede ajuda. Volta ao mundo, Cristiano, Emiliano, volta ao mundo. Entre lá. Ajude as pessoas. É essa mensagem que Humberto diz para nós. E que nós gostaríamos que você não esquecesse. Nasça. Não dentro da igreja, dentro da casa espírita. Não porque é médium, porque dá passe. Não porque discursa sobre a Bíblia. Nasça. Deixe esse Natal acontecer dentro de você. E então sua vida terá outro sentido. Não mais vão te satisfazer rótulos religiosos, quando o seu coração não diz nada em relação a eles. Com isso, nós queremos que você se sinta consolado, porque todos nós temos um pouco desse Emiliano, né, Solange? Sim, essa história é muito bonita, não tem nem o que complementar. Só lembrando que a gente pode assistir de novo, leia de novo, é um trecho muito bonito, essa passagem do mestre. E procure extrair e sentir como se você fosse o Emiliano. Você vai descobrir essa beleza, esse ensinamento e colocar no seu coração. Às vezes, você fechado no quarto, chorando de angústia, está se depurando. Os detritos estão sendo jogados fora. Lembre-se daquilo que o Senhor disse. Qual é o pastor? Qual é? Que tendo as suas 99 ovelhas seguras, não as deixa sob o cuidado do cão, e vai ele sozinho buscar aquela que se perdeu. Todos os pastores valorizam a ovelha perdida, mais do que aquelas que estão em segurança, porque aquela não sabe como sair da armadilha em que caiu, e é o pastor, não é o cachorro, que vai buscá-las. Assim, quando você se sente uma ovelha desgarrada, um animal jogado às traças, alguém que ninguém valoriza, lembre-se, é esse o pastor, que se você estiver com o coração voltado para ele, você haverá de sentir. Como criatura de Deus, você é administrada pelo Cristo de Deus, que valoriza você muito mais do que qualquer homem pode valorizar. Porque a sua vida vale não por aquilo que os homens dizem que vale, mas por aquilo que uma alma que Deus soprou de verdade representa a divindade por onde passar. Pense nisso. É o nosso desejo que um Natal diferente aconteça dentro de você. E você nunca mais pense em fugir da vida. Enfrente a vida, representando Jesus. Esse é o nosso desejo. Alegria de viver. Muita paz. Até o próximo. Tchau, gente. Beijo.